Olá, eu sou a livreira Sofia, estou aqui na Faz de Conto, livraria em Coimbra, e hoje tenho uma conversa muito especial. Vou estar a falar com o Ilan Brennan, que é o autor do livro mais conhecido dele cá em Portugal, é este, Até as Princesas Dão Puns. É um livro super divertido, mas ele tem muitos outros, apesar deste ser o mais conhecido. Eu vou mostrar alguns ao longo da nossa conversa e vou estar aqui a falar um bocadinho com ele. Podem ir colocando as vossas questões, se tiverem perguntas para fazer ao escritor, nós vamos estar aqui a conversar durante um bocado. Eu percebi que ia estar muita gente também do Brasil, muitas pessoas de Portugal, porque foram colocando o lembrete para serem avisados daqui da nossa conversa. Por isso, muito bem-vindos. O Ilan já me enviou aqui um pedido, então eu vou aceitar e direto para falar de livros. E já cá estamos depois. Olá, Ilan. Tudo bem, Sofia? Tudo ótimo. Olha, tenho que dizer que eu tenho visto as tuas lives e as conversas com várias pessoas e agora estar aqui eu a falar contigo é muito engraçado. É um prazer imenso falar com você, Sofia, falar com os leitores de Portugal. Eu tenho um amor muito grande por Portugal. Acabei de fazer um encontro com alunos de uma escola em Nadadouro, que eu estou louco para conhecer já essa cidade. E fiquei super feliz com a conversa que eu tive com as crianças. E eu já avisei, assim, a próxima vez que eu for para Portugal, eu vou para Nadadouro, já prometi para as crianças, e também vou ir para Coimbra para conhecer, né, a livraria. Tens que fazer um roteiro, porque há aqui muitos pontos de interesse em Portugal, há muitas livrarias para visitar e muitas escolas com certeza irão adorar receber-te. E como é que surgiu este convite na escola? Na verdade, assim, eu tenho uma amiga minha aqui do Brasil que a filha estuda nessa escola e ela fez o contato, né, com a escola, e eu falei com a professora Sandra e aí começamos a conversar e a gente fez a live. Mas eu já fiz algumas lives com Portugal, fiz lives também na Espanha, fiz uma live na Itália, que são os meus livros que circulam pela Europa, né? Eu tenho aqui alguns livros teus, tenho uma edição de um livro em espanhol, uma edição italiana e 3 livros aqui em português. Eu não consegui chegar assim a tempo, 2 dos livros em espanhol, mas pronto, eles estão a caminho. Que são 2 livros que eu descobri no curso da doméstica, que eu estou a fazer, no teu curso na doméstica, estou a adorar. Eu já vi os vídeos, eu fiz um bocadinho de batota. Eu vi os vídeos todos primeiro e agora vou fazer as tarefas. Acho que vou ver o curso outra vez. E estou a gostar imenso de todas as pessoas a ouvirem. Estás-me a ouvir bem? Sim, estou ouvindo. Ok, boa. Estou a gostar mesmo do curso. Tenho aprendido muitas coisas aprendi muitas coisas do teu percurso, que divides um pouco as tuas histórias em histórias do dia a dia, não é? Em histórias que aconteceram contigo. Este também aqui é um bocadinho autobiográfico, não é? A menina Sim. por aqui, como é que ele foi parar aí dentro. E. Está aqui. Dá-me só um segundo. Que eu também tenho este, é uma história que eu adoro. E este livro aqui em particular, como é que tu chegaste à história, como é que a descobriste e depois tu escreveste a tua versão, voltaste a escrever, não foi? Então, eu tenho...
Eu tenho, como eu falei no curso, depois eu convido as pessoas para irem no curso, eu falo onde está o link e tudo mais. Eu tenho 3 vertentes, né, para fazer as minhas histórias. E essa vertente que você pegou chama reconto. Então, recontos são histórias que o autor ele não inventa. Então, quando a gente vai pegar, por exemplo, uma história do Pedro Malas Artes, aqui no Brasil, a origem ela é ibérica, está em Portugal, está na Espanha, Pedro Urdemales. Quando a gente vai falar, por exemplo, da Cinderela, eu encontrei uma Cinderela africana, anterior à Cinderela chinesa e anterior à Cinderela europeia, porque é uma estrutura de história popular e que com o tempo vai ganhando uma roupagem nova. Essa história ela se encontra em várias culturas também, a sabedoria do califa. Se você for procurar essa história na cultura judaica, uma história árabe, na cultura também ela existe, mas em vez de ser califa, é o rei, ou um nobre, ou um senhor rico. Né? Então vai mudando o vestido, a roupa, mas a estrutura está lá. Né? O esqueleto da história está lá. E é papel do autor contemporâneo colocar essa roupa nova, né, para apresentá-la para a nossa geração. Então, eu criei muitos diálogos que são meus, senão não seria plágio, né? São meus diálogos. Eu criei situações, por exemplo, na história original, não existe original, na história mais antiga que eu encontrei, esse califa Al-Mamun, ele não existe. Eu coloquei o califa Al-Mamun porque eu descobri que o califa Al-Mamun, que esse califa, que existiu de verdade, ele era um amante dos livros. Assim como eu, assim como você, Sofia. Então, olha que interessante, num reconto que não tinha nas minhas versões que eu lia, eu introduzi o califa Al-Mamun de uma pesquisa que eu tinha feito sobre os califas, né, de vários, né, teve várias épocas, né, de califas, os abacidas, enfim, tem vários nomes, senecidas e tudo mais. Então assim, eu vou construindo o reconto com coisas contemporâneas, com diálogos, e eu adoro, eu amo recontos, né? Eu tenho um livro que acabou de ser reeditado, que é esse aqui, ó, ele está lindíssimo também, ainda não está em Portugal. Né? É uma coisa interessante, os meus livros de recontos, olha que interessante, Sofia. Eu não sei por quê, não sei se porque tem muito na Europa, eu não sei, mas eles não são muito traduzidos, as pessoas não consigo traduzir. Eu sempre traduzo muito mais os livros do cotidiano, como você mostrou. Esse foi uma exceção mesmo. Então, esse livro, por exemplo, ó, Silêncio, 12 histórias universais sobre a morte, né? São histórias sobre a finitude, mitos sobre a finitude. Eu busquei, Sofia, essas histórias junto com a Heidi, uma história a gente fez em conjunto, foi uma pesquisa muito grande dessas histórias, e a gente traz isso para diálogos contemporâneos e para uma ambientação que a gente vai criando da nossa cabeça. Esse livro que acabaste de apresentar, tu tiveste uma conversa com uma amiga tua psicóloga, não foi? Sobre esse tema. Eu Sim, até convido a irem ouvir também, creio que está no teu IGTV, não está? Creio que ficou. sim. Está no meu GTV, minha amiga é a Gabi, a gente falou sobre a questão do luto e da perda na infância, como lidar com o luto, com a perda, com a morte, quando a gente está vivendo essa pandemia, nessa loucura da pandemia. Vocês já estão bem melhor, a gente está ainda numa crise muito grande. E como a gente lida com isso tendo crianças em volta. Foi uma linda conversa. Vocês podem procurar lá no IGTV. Há aqui um pouco, aqui na livraria, eu sinto aqui um paradigma. Há pessoas que procuram livros para falar sobre esse tema, para ser quase um início de conversa, livros sobre morte, sobre o desaparecimento, e há outras que fogem muito, que não querem tocar nesses livros. Tu, como psicólogo, porque a tua formação inicial foi psicologia, sentes que os livros acabam por ter aqui ser quase como é que eu te explicar, um espaço tranquilo e calmo para sentirmos algumas dessas emoções, mas de uma forma controlada, não é? Abrigada com um progenitor ou alguém de quem gostamos. Eu não acho, eu tenho certeza, Sofia, que a literatura ela ajuda e muito para isso. Por quê?
porque a literatura trabalha com linguagem. E a linguagem, como dizia uma psicanalista famosa chamada Françoise Dolto, a linguagem é tudo, né? A linguagem é tudo. Acontece a guerra e a paz por causa da linguagem. Acontece a união e a separação por causa da linguagem. Então a linguagem ela é tudo. O mundo sem linguagem é a barbárie, né? Os bichos não se comunicam. Os bichos vão lá e um devora o outro. Então, quando a gente não tem linguagem, a gente fica se devorando. E nós estamos nos devorando. Porque a linguagem ela está bem escassa. Porque não é qualquer linguagem que produz efeito, né? A linguagem, quanto mais repertório, quanto mais palavras, mais a gente consegue chegar no outro. Quanto menos palavra, mais violência. Então, o mundo hoje que a gente vive, que é o mundo, por exemplo, do Twitter, Twitter são poucas palavras. Não é à toa que lá, aquilo lá é um pesadelo. Eu estou no Twitter, né? Eu fico lá, mas é um pesadelo, porque como que é poucas palavras, então as pessoas assim não conseguem expressar às vezes o que elas querem, então é uma violência muito grande. O mundo digital tem poucas palavras. A literatura, pelo contrário, ou uma boa música, com uma letra boa, né? Uma boa letra de música, né? Assim, ela produz um discurso, uma linguagem muito rica. E essa riqueza de linguagem produz efeitos no nosso cérebro. Isso sempre foi assim, né? Isso foi desde a época que nem tinha texto, que tudo era pela boca, ou seja, onde os contadores de histórias faziam esse papel, onde a pessoa lá narrava, e ela narrava para viver. Ela narrava para dar sentido para a vida, para ela que narrava e para aquela pessoa que escutava. Aquilo dava um sentido para a vida. E para a literatura, hoje em dia contemporânea, para a criança é a mesma coisa. A literatura para a criança ela é o templo da criança, é a casa da criança, é a morada da criança. Então, se a história é a morada da criança, será também a história que vai lidar com esses assuntos. Da morte, do luto, da separação, do amor, da coragem, de tudo. Por isso que a literatura infantil ela é tão importante e é por isso que temos que mostrar para a criança uma literatura infantil rica e não empobrecida de palavras. E não é tamanho, tá? A questão não é o tamanho do texto, é a riqueza do texto, né? Você pode ter pequenos textos, mas uma profundidade abissal. Você pode ter um livro de 500 páginas que não fala nada. Nada, não falou nada. Então não é o tamanho do texto, é as palavras que você usa, aonde você usa, como se dialoga essa palavra, no caso da criança, com a imagem. E isso traz um efeito profundo, traz um efeito profundo. Temos aqui um comentário interessante. As histórias dão um vocabulário emocional. Nós vamos adquirindo vocabulário, né, que nos permite expressar, não é? Expressar-nos e a nós o que sentimos, que estamos a sentir naquele momento. É isso mesmo, gostei muito também. Eu falo também, Sofia, eu tenho falado também, é uma coisa que me veio numa palestra que eu estava dando aqui para professores, eu falo muito com professores, e aí no meio da conversa me veio isso, né? A história é a oração da infância. A história é a oração da infância. A reza da infância está na literatura, está nessas palavras. É só olhar para a criança. Uma criança sem história é uma criança pobre. Pobre. Você pode ser a criança mais rica do mundo, a filha do homem mais rico do mundo. Se não tem histórias, ela está empobrecida. Empobrecida. Né? A história é a oração da infância. E eu vejo isso, eu vivi isso na minha casa, eu vivi isso com as minhas filhas, vivi isso em milhares e milhares, Sofia, de horas, lendo histórias para as crianças pelo Brasil inteiro, nas periferias desse Brasil, em hospitais públicos nesse Brasil, como eu conto no meu curso. Eu vejo isso, meus amigos contando sobre isso, eu vejo isso nas minhas... E não é uma coisa local, quando eu viajo para fora do Brasil, acontece a mesma coisa. Né? E assim, quando você pode falar da China, você pode falar do Japão, você pode falar da Austrália, você pode falar das Filipinas, você pode falar da República Dominicana, de Portugal. Criança se conecta com as outras crianças em algumas coisas que são muito comuns. E é por isso que a literatura infantil, se ela é bem escrita, ela é universal. É por isso que você consegue ter
livros em várias línguas, senão não faria sentido. Por que uma pessoa... Eu vou lançar agora livros no Vietnã. Vou lançar 2 livros no Vietnã. Por que uma editora no Vietnã quer um livro de uma pessoa que mora no Brasil? Porque os livros que eles escolheram são livros que falam de uma infância que também existe no Vietnã. Então isso prova esse meu argumento, que existe algo que é muito parecido com todos. Todas as crianças do mundo, Sofia, elas querem ser felizes, elas têm pesadelo, elas têm medo, elas são corajosas, elas são curiosas, elas são incompreendidas, elas são sádicas, elas são amorosas. Tudo isso é muito parecido. Todo mundo tem cicatriz, todo mundo tem pais que são muito chatos de vez em quando, e às vezes são muito legais. Não existe pais legais, bacanas, o tempo inteiro. Nós, né, eu que sou pai, eu sou muito chato às vezes, e tem que ser mesmo. E quando você traduz isso, coloca isso para um texto, eu falei isso muito no meu curso, né, da doméstica, quando você pesca algo do seu cotidiano, algo que é muito particular, quanto mais particular você pegar, você vai ficar arrepiado, mas mais universal ele é. O Michel Montaigne, que é um pensador que eu gosto muito, tenho bastante coisa dele aqui nessa minha bagunça aqui atrás de mim. O Michel Montaigne, que é um pensador francês do século XVI, ele tem uma frase que gente, quando eu li aquilo, eu falei, é isso realmente. Ele falou, imagina, porque a gente acha que é muito original. A gente não é nunca original, viu, Sofia? Sempre tem alguém que falou isso antes da gente. Sempre tem outras pessoas. E o Michel Montaigne, ele tem uma frase que fala assim, conheça um homem, profundamente, a sua natureza profunda, você conhecerá todos os homens. E eu concordo com Michel Montaigne. Conheça vai lá, mergulha lá, você vai ficar arrepiado com o que você vai ver. Mergulha, e você vai conhecer todos os seres humanos. E é um pouco isso, né? Então, quando você está lá com as suas crianças, com os seus filhos, com os seus alunos, eles fazem coisas engraçadas, fazem coisas... Você pode ter certeza que isso é uma coisa universal. Então, você poder pegar isso e desenvolver na literatura é uma coisa bem bacana, né? Com a tua resposta, lembrei-me de várias coisas para perguntar. Mas este livro, por exemplo, aconteceu com uma das tuas filhas, não foi? Então, esse foi um pum verdadeiro. Só aconteceu com um pum real, mal cheiroso, terrível, uma bomba nuclear, um tsunami. E aí minha esposa achou que fui eu achei que foi ela e tinha sido a minha filha. Linda, com 2 anos. A gente falou, nossa, que poderosa, tão pequena e poderosa. E ela estava com uma roupa da Branca de Neve. E ela começou a chorar, porque a gente riu dela. A gente falou, nossa, que cheiro. Ela começou a chorar. Aí a mãe pegou no colo, vendo que os pais fazem essas besteiras. Aí a mãe pegou no colo e falou, não chora, filha. Até as princesas dão puns. Eu falei, repete essa frase, repete, meu amor, que frase linda. E a partir dessa frase, claro, aí vem a minha parte de escritora. É que nem uma pedra que cai e vai abrindo, né? Então, no Lago as Ondas. Aí eu criei a ficção a partir de uma frase da minha esposa. No começo do livro, não sei se na versão portuguesa tem isso, mas eu dedico o livro para ela, né? Para Tali, não sei se está na epígrafe, para Tali, acho que aí, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo? Para Tali, a rainha das minhas princesas, né? Então, ela ficou brava comigo, porque ela achou que as pessoas iam achar que ela é a rainha dos puns, né? Porque isso é um absurdo, né? Mas não é porque ela é a rainha dos puns e eu dediquei o livro para ela, é porque ela me deu a frase, né? Eu tenho que explicar para todo mundo, né? Que ela não é a rainha dos puns, é porque ela me deu a frase que me fez ter o livro mais conhecido aí no mundo, o meu livro mais conhecido no mundo, que é esse. Em quantas línguas é que está editado este livro? Já está em mais de 15 línguas, né? 15 línguas. Muitos parabéns, porque não é fácil levar os livros a outros países, não é? Nem sempre é fácil. Nossa, é muito difícil. É que as pessoas veem Sofia agora, né? Que é uma coisa depois de muitos anos. Mas você não tem noção, isso foi sangue, suor e lágrimas. Foi muito esforço e foi assim, não foi fácil. Não foi fácil mesmo. Foi muita viagem indo para a Europa, muito trabalho, muito investimento. E até hoje também. Você acha que hoje, mesmo tendo tantos livros,
para poder ampliar isso é difícil, não é? O trabalho não para, né? O trabalho ele não sossega, mas é muito, muito. Saiu agora uma notícia que as pessoas acham, nossa, como? Eu sou o autor brasileiro, o segundo autor brasileiro, em todas as categorias, adulto, infantil, ficção, não sei, o segundo autor que mais vendeu livros na China desde 2015. Então, assim, o primeiro lugar é o Paulo Coelho, pra você ter noção. É o Paulo Coelho. Então, assim, isso são anos e anos e anos e anos de trabalho. É muito trabalho, muito esforço. Quem conhece a minha trajetória de perto sabe, às vezes que eu fui para a Europa, e sempre gastando do meu bolso. Não é que alguém ia falar, nossa, eu tenho alguém que me ajudou aqui no Brasil. Associações, não. Nenhuma associação me ajudou em nada. Enfim, assim, são viagens que eu fiz desde 2008 para a Europa para concretizar isso, para tentar ajudar. Claro que depois eu tive duas agentes literárias, tenho agora uma, a Patrícia, tive a Adriana, que me ajudaram muito nesse processo, devo muito a elas, mas sozinhas não ia dar conta. Dizer, eu falo, tem que tirar a bunda da cadeira. E como faz para vender livro para fora? Eu falo, tem que tirar a bunda da cadeira e tem que ir para o país, tem que mostrar a cara, tem que lutar pelo seu texto, lutar pelo seu livro, mostrar para as pessoas, né, o que você está fazendo. E isso, a primeira vez que eu fui para Bolonha, que é a feira de livros mais famosa do mundo na área infantil, gente, eu chorei, cara, eu chorei, ninguém nem me conhecia, eu nem sabia que tinha que marcar para marcar entrevista, eu nem sabia, fui lá com a cara e coragem, as pessoas falaram, você marcou? Eu falei, não, então você não pode sentar comigo. Mas aí de tanto eu insistir, sentei com um, sentei com dois, mas nossa, que difícil, falei, o que eu estou fazendo aqui? É uma feira mais para ilustradores, eu não sou ilustrador, né? Porque a ilustração ela é mais fácil de vender. Você mostra a ilustração, a pessoa gosta ou não. O texto não. O texto o cara tem que ler o texto e tem que gostar do texto. Então, acontecem coisas curiosas. Então, às vezes, a pessoa na Europa gosta do meu texto, Sofia, e não gosta da ilustração que eu mostrei, por exemplo. Que eu tenho que fazer. Então, a pessoa fala assim, a gente pode fazer o texto, mas a gente vai pegar algum ilustrador nacional. Eu falei, tá bom, vamos ver quem vocês me apresentam. Na França acontece muito isso, sabe? Na França acontece muito isso. Na França, esse livro tem outra ilustradora. Deixa eu mostrar para você, ó, aqui da França, essa versão aqui, ó. É bastante diferente a ilustração. Eu vou só aqui ver. Olha aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é a francesa, tá vendo, ó? Essa francesa é outro livro, né? Você vê que ele ganha outro sentido completamente diferente, né? Outro livro. Então, eu tenho um livro que eu fiz também na França, somente na França, essa é uma coisa que poucas pessoas sabem. Eu fiz um livro que eu só mandei o texto, só o texto. Falei, vou ver se eu consigo publicar só texto. E aí eu consegui que a editora topasse que esse livro aqui, que tem vários países, mas vai chegar só agora no Brasil, depois de anos, que esse texto eu fiz para a França. E eles escolheram essa ilustradora também, que eu amo, que é a Magali Lerouche. O livro chama Quem Assoprou as Minhas Velas. Tem em espanhol. Quem Assoprou. É uma história linda, linda. O adulto chora. É uma história muito bonita. Quem assoprou. É um menino que vai assoprar a vela do bolo e alguém assopra antes. Olha que coisa mais cruel. E tu enviaste, só por curiosidade, enviaste o texto em francês? Não, enviei o texto em inglês. Ok. A linguagem assim, universal para você mostrar texto é inglês. Claro que Portugal é em português. E Espanha eu mando também em português, porque eles conseguem entender. E eu tenho alguns editores que leem em português. Mas o resto do mundo, você tem que traduzir para o inglês, senão eles nem olham. E quando tu dizes que fazes as viagens para a Europa, porque possivelmente estamos aqui a ver pessoas que querem também editar noutros países, tu marcas reuniões com editoras, vens a feiras tipo Bolonha, Frankfurt. Então agora eu já sei como se faz, né? Então, não, basicamente eu faço Bolonha, Frankfurt não tem muito sentido, é uma feira, eu fui 2 vezes, mas é uma feira enorme. Tem área infantil e tudo mais, mas é muito dispersivo, pelo menos para mim, assim, tá. Bolonha é a nossa feira. Quem trabalha com livro infantil é Bolonha. Tem Londres, tem um monte, mas assim, para mim é Bolonha. E claro, você marca 3, 4 meses antes, reuniões com os editores que você já publica, editores novos para mostrar o trabalho.
E aí você conversa, você bate papo, você mostra os seus livros, e é uma coisa rápida, né? Porque tem muita gente que faz essa... Claro, minutos. Só que quando você tem mais livros publicados, eles te dão um pouquinho mais de tempo, né? Já te conhece um pouco, então você consegue ainda tomar um cafezinho, né, com eles. E é muito bom, porque você também vê como o mercado tá acontecendo no mercado, o que estão vendendo, o que não estão. Você encontra pessoas interessantíssimas e tudo mais, né? É uma pena, você ter noção, eu comprei passagem para ir, né, o ano passado era o ano para eu ir, né? Eu vou em todo ano par, eu vou, cada 2 anos eu vou. E eu comprei passagem, fiz, mas acabou não rolando. Aí eu falei, passei para esse ano, já desmarquei de novo, porque também não vai ter. Então, só ano que vem, tomara que tenha. Esperemos que tenha. A primeira vez que eu fui foi há 3 anos atrás e eu senti completamente, sabes aquela sensação de tu entras e tipo muita coisa a acontecer, muita gente, muita editora. Eu fui com um objetivo completamente diferente, fui para conhecer editoras, para conhecer alguns autores, para falar com pessoas que já conhecia, de falar no digital, e portanto também não marquei nada, porque não era esse o meu objetivo. E fiquei super triste, porque no ano passado também comprei viagem, hotel e tudo, desmarcado. Houve algumas coisas online, não é? Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Outra coisa que eu gostei muito de ouvir no curso da doméstica foi como descobriste que os bebés se interessavam tanto por leitura mesmo, não é? Não só pelas ilustrações, mas pela cadência da leitura, pela musicalidade das palavras. Tu poderias partilhar um bocadinho dessa experiência aqui? Claro. Como é que o hospital, porque há bocado falaste que fazias mediação de leitura em Claro. hospital. Assim, os bebês, assim, quando eu tive experiências com bebês em hospitais aqui em São Paulo, bebês que estavam na neonatal, ou seja, que passaram por cirurgia ou iam passar por cirurgia, eu não tinha filhos, não era casado, não tinha relação nenhuma com bebês, então era tudo na teoria, tudo teoria, né? Então, quando eu casei, tive filhos, eu troquei muita fralda, sabia trocar fralda de olho fechado, tudo mais, mas isso foi bem depois, né? Então assim, eu estava num projeto de humanização hospitalar, que é um projeto que a gente estava, na época eu tinha muito cabelo naquela época, e era bem jovem, com muito cabelo. Era um projeto que a gente lia histórias para as crianças em hospitais públicos no Brasil inteiro. E chegou na minha mão, através de uma coordenadora, um texto de um psicanalista francês que fazia leitura para bebês. Eu achei aquilo muito curioso. E ele dizia que, claro que o bebê não entende como a gente entende, mas ele gosta da cadência, né, do ritmo, ele gosta da linguagem narrativa. Aí eu pedi para o diretor do hospital que eu estava para ler para os bebês. Ele achou aquilo estranho. Aí eu passei para ele o texto, ele gostou e falou, pode ir. Pegamos os voluntários do projeto, fomos até o espaço da neonatal, que é um espaço muito sensível, delicado, né? No hospital, com cuidado muito grande. E bati na porta e a enfermeira-chefe perguntou o que eu queria lá. Aí me apresentei, sou de tal projeto, eu quero entrar para ler livros para bebês. Ela me olhou com uma cara, este moço está louco, vamos chamar um psiquiatra. Aí eu falei, olha, liga pro diretor e você vai ver que está autorizado. Ela ligou muito brava, falou, tá bom, entra. A gente entrou, colocou toda uma roupa especial, limpou os livros, eu dividi as voluntárias, e eu fui para um espaço onde tinha um bebê de 4, 5 meses, com um monte de mangueirinhas, não parava de se mexer. Ele não parava de se mexer. Falei, bom, deixa eu ler para essa criança. Falei para a enfermeira, cadê os pais? Porque as crianças, os bebês, dizia o texto, tudo teoria, né? Que os pais tinham que estar junto, porque você já ensina para os pais a importância da linguagem. Só que os pais eram muito pobres e não podiam ir todo dia, não podiam pagar a condução todo dia. Aí eu falei assim, bom, você pode pegar o bebê? Aí quando eu falei isso, a enfermeira-chefe, que achou que eu estava maluco, estava atrás de mim, falou para outra enfermeira, vai, pode ir para outra sala, eu vou fazer isso aqui com esse doido aqui. Não falou doido, mas a cara era essa.
Ela pegou o bebê, tirou ele da isolete, da incubadora, falou, estou esperando. Aí eu comecei a pegar livros, sabe aqueles livros brinquedos que saem coisas? Não adiantou nada, ele se mexia, a enfermeira querendo rir. Aí eu falei, esse menino precisa de história, de história. Aí eu peguei um livro de Era Uma Vez, abri na frente do menino e comecei a ler. Um livro que eu conhecia, era meu papel conhecer o livro. E comecei a ler com uma voz normal. Como que é uma voz para bebê? É uma voz gostosa. Aí eu fui lendo, e fui lendo, e fui lendo. Só que, Sofia, eu não vou contar o que aconteceu, porque foi algo surpreendente. Vou deixar as pessoas entrarem no meu curso da doméstica. Vão ter que comprar o curso, porque é surpreendente o que aconteceu. A Sofia sabe, né? Vocês não vão acreditar o que aconteceu. Então vocês vão ter que entrar no meu curso, depois vocês vão lá, aqui no meu perfil no Instagram, tem lá o link, vocês apertam lá o link e vão lá ver o vídeo, vão lá comprar. O curso é bem barato, em euro, baratíssimo, não sei nem quanto é, 10 euros, sei lá quanto tá, 12, nem sei quanto tá o curso. Aqui no Brasil... Eu a promoção. Pegou a promoção, tá vendo? Mais barato ainda, tá cheio de promoção. Então vocês estão aí em Portugal e aqui no Brasil também tá cheio de promoção, super baratinho. Vão lá no link no meu perfil e vão ficar sabendo. Eu não vou contar o resto, vou fazer que nem Sherazade, que nem a 1001 Noites. Vão lá no curso e descubram. Estamos aqui com vários comentários de conexão com os bebês, através da linguagem. Está aqui uma pergunta interessante da Teresa Pedro, que questiona se isso pode ser chamado de biblioterapia para bebês. Para bebês. Sim, com certeza, com certeza. Sim, Não, bebês gostam muito, assim. Tive muitas experiências bacanas aqui em casa também, mas eu não vou contar o resto. Vamos... não foi mesmo, e fiquei... eu agora tenho explorado mais também a parte da leitura para bebés e tenho ficado fascinada com, pronto, com as possibilidades, não é? Que se calhar pensamos ao início que são tão poucas, não é? Livros para bebés são aqueles livros. Mas não é assim, não é? Pronto, entretanto já descobri que não é assim, que realmente ler... Tem um senso comum que acha que bebê só pode ter na mão dele livro de pano, de banho. Eu gostava, mas não é só, né? Quer dizer, como a gente se habitua às coisas na vida? Aos pouquinhos usando, mesmo com comida, né? Assim, né? Aos pouquinhos a gente vai se metendo coisas novas. E se a gente deixar tudo lá na frente, a gente pode ser um desastre. Eu tenho muitos amigos, tá? Que eu conheço que só comem, são adultos. A gente velha como eu. Que só come, sei lá, os caras comem hambúrguer. Não como outra coisa. Pô, alguma coisa aconteceu na infância. Em vez de alguma coisa lá que não deram pro cara ampliar repertório. Aí já era tarde demais. O outro que só come, sei lá, ele detesta peixe e frango. Ele não é nem vegetariano. Porque o gosto, porque alguma coisa aconteceu na infância dele que não sei o que lá. Então, assim, a gente tem que introduzir a criança aos pouquinhos, com doses, claro, homeopáticas, né? O papel, né, esses objetos, você vai colocando tinta, claro, não com meses, né? Pelo amor de Deus, o bebê vai tomar o guache, né? Mas assim, você tem que ter uma noção. E mostrando, não é, como é que se passa a página, mostrando o papel, o cheiro do livro, não é? Perfeitamente, perfeitamente. Diz aqui, no meu saco de história diz, os livros de pano são brinquedos, não são livros, diz ela. Sim, tem essa teoria também. Alguns são brinquedo mesmo, assim. Eu achei alguns livros de pano com texto bem criativo, mas normalmente são brinquedos, eu concordo. Eu gostava ainda de falar um bocadinho contigo sobre um livro em particular, que é este, eu tenho aqui a edição italiana da Galucci, Refugiados, isso mesmo. Vou-te contar, este é um dos livros que está na minha prateleira de Histórias pela Paz. Eu tenho uma seleção, estou sempre a descobrir livros novos que falem de paz, de guerra, de empatia, de diálogo entre países, entre pessoas, e este faz parte dessa seleção, Refugiados. E é um livro tão lindo, tão maravilhoso. Vou-te mostrar um bocadinho do livro. E eu queria te perguntar como é que se escreve um livro
sem palavras. É processo. Depois eu quero ver se você eu adoro esse livro. Eu fiz junto com Guilherme Karsten, esse super talentoso artista. Tem muitos livros com ele. E ele, assim, eu quero ver depois, Sofia, se você viu as coisas que eu adoro colocar segredos nos meus livros, assim. Quando eu faço parcerias com ilustradores, eu peço para eles colocarem coisas assim meio escondidas. Tipo, o Guilherme ele já sacou isso e ele coloca já antes de eu pedir. Eu pedia tanto para ele, e aí a gente colocou algumas coisinhas. Eu não sei se você descobriu, que depois você me conta se você descobriu, mas deixa eu te contar como funciona isso, né? Funciona assim. A ideia desse livro nasceu quando eu comecei a ver alguns anos atrás aquela coisa assim horrível, né? Na Síria, né? Os refugiados da Síria indo para a Europa e o horror que foi quando tinha criança morrendo, aquele menino que morreu no mar, né? Acho que chamava Liam, esqueci o nome do menino, Liam, uma coisa com N no final, que ele morreu assim, pegaram ele, uma coisa muito, muito horrorosa. E como que eles foram maltratados, os refugiados, como que tinha todo um tratamento muito ruim por parte de quem recebia, os países que recebiam os refugiados. E vendo essas cenas, eu comecei a pensar assim, falei, meu Deus, assim que nasceu a ideia, falei, meu Deus, todos os que hoje viram a cara para os refugiados não percebem que na sua própria família, nos seus ancestrais, com certeza, também existiram refugiados. É quase impossível que você, indo para trás, você não encontre na sua família. Por mais que você more 400 anos em Portugal, no ano 500 você pode perceber que eles não estavam em Portugal. No ano 1000 que seja. Você entendeu? Porque Portugal foi invadida, a local região, foi invadida pelo Império Romano, esteve em Portugal. Depois, o Império Otomano, os árabes estiveram em Portugal. Então, você tem muita... Né, você teve os visigodos em Portugal. Então, assim, todo mundo em algum momento foi refugiado e teve que chegar num país novo. E provavelmente deve ter sentido um pouco isso. Então, se a gente conseguisse... Esse é o intuito do livro. Eu falei, vou fazer um livro. E era para ser escrito mesmo. Comecei para falar sobre isso. A minha família... Nossa, que coisa, história da minha própria família. Então, assim, e o refugiado não é só de guerra. A gente sai de um país por causa do clima. Você tem secas, tem fome. Você sai por causa de crise econômica, não por causa de guerra. Por causa de guerra também. Então, tem vários motivos, né, que fazem com que você saia do seu país. Vários motivos. E aí, o livro começou a ser assim, né, construído na minha cabeça. Quando eu joguei para o Guilherme, eu falei, olha, isso aqui vai ter que ser um livro de imagem. Aqui teve a ideia. Então eu comecei a roteirizar, junto com o Guilherme, já agora nesse momento, nesse segundo momento, essa jornada de uma família que sai do Egito, ela sai do Egito com um colar. Esse colar, as pessoas elas não sabem, mas esse colar é um colar egípcio. Eu falo isso no final, não sei nem se na versão italiana aparece isso no final. Mas assim, um texto que eu falo sobre isso, né? Na versão brasileira até conto. Mas que é assim, eu explico isso. É uma pena de Ma'at, é uma pena egípcia que está ligada à justiça, à harmonia, né? Ao equilíbrio. E essa pena vai unir todas as famílias. Então, uma família do Egito, ela vai sair por causa da seca e ela vai chegar em outro país. Sofia vai chegar em outro país, e quando ela sai, né, para um outro país, o colar está com um homem. Ela vai entrar lá, passa a página. E aí esse país é Bagdá, né? Cada um acha o que quiser, mas eu sei que na minha cabeça que é Bagdá. E aí o pessoal de Bagdá, eles vão olhar com uma cara estranha para eles. Tem que olhar de perto. Só que não sei se você reparou, Sofia, as crianças sempre aparecem nessa cena. E você repara, os adultos sempre têm cara de bravos e irritados, porque são estranhos. As crianças não. As crianças olham com curiosidade, porque o preconceito é uma coisa que a gente vai desenvolvendo, a gente não nasce preconceituoso, você vai desenvolvendo preconceito. Então, as crianças sempre olham com curiosidade, quem são essas pessoas novas? Aí você acontece, essa família entra em Bagdá e vai se assimilar, que é o que acontece. A gente entra num povo, vai passando séculos e você vira daquele povo. E agora em Bagdá, tem um ataque dos romanos. Deixa o pessoal ver. Os romanos estão atacando. Isso é uma coisa de história mesmo. Lá na frente, os romanos vão atacar, então aquela família já se misturou. E uma nova família
que é herdeira dos egípcios. Como sei que é herdeira? Porque ela está com o colar, que está com aqui. Ela vai ter que fugir. E isso se repete, Sofia, até o final do livro, que não mostra o final, deixa o pessoal curioso. Até o final, que tem uma quebra. E no final tem uma solução que eu dou, que não passa pelos adultos, claro, é uma solução que passa pela criança, por crianças. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu coloquei no final, que é do Guimarães Rosa, que eles colocaram em italiano também, que diz: uma criança nasceu, um mundo recomeçou. Que é uma frase um dos nossos maiores escritores. Uma criança, não sei como está em italiano, né? Uno bambino, como que tá? É uma frase bem pequenininha, que tá assim, uma epígrafe do Guimarães Rosa. Ó, vê se você acha ela. Sì, nasce un bambino, il mondo ricomincia. Ó, que bonito, né? Nasce um bambino, o mundo... Isso é Guimarães Rosa. Então, nasce um menino, o mundo recomeça. Querendo dizer, nós adultos estamos perdidos já, Sofia. A solução está com as crianças para isso, né? Esse é o cerne desse livro. A solução está no mundo da criança, de como a gente vai lidar com isso, como elas vão se desenvolver, né, nesse mundo. Então, e é um livro que tem essas... Então, além disso, eu coloquei muitas surpresinhas em cada país. Se você procurar, na Inglaterra tem uns repertórios engraçados, em Nova York, eu coloquei coisas também na Primeira Guerra Mundial. Tem que olhar com calma. Eu adoro colocar essas surpresas. Por exemplo, nesse livro aqui, que é um livro novo, que não chegou... Olha aqui, editores portugueses. Olha lá, Sofia, me ajude. Esse livro aqui, ó... Editores, eu tenho que publicar esse livro. Mãe Autofalante, que é um livro também que eu fiz com o Guilherme. O final do livro a gente fez... Ele não precisa nem falar para o Guilherme. Ele colocou uma coisa tão legal. Não sei nem se eu mostro para vocês, mas ele aprontou também. Ele já pegou o jeito. Ele aprontou, colocou umas coisinhas no livro, mas não vou mostrar. Mas é um livro muito divertido. Tomara que chegue aí em Portugal também em algum momento. Mãe Autofalante. Olha, eu ainda tenho aqui mais 2 livros. Não sei se queres escolher um deles para falar um pouco ou se queres abordar algum tema. Posso falar os dois. A Menina Furacão e o Menino Esponja é um livro, talvez um dos livros mais pessoais, mais íntimos que eu tenho, né? Que falam mais de mim de uma forma explícita. Porque, Sofia, não sei se você sabe, mas a gente fala... Regina, é da editora Moderna, o Refugiados, tá? Aqui no Brasil, e lá em Portugal, só tem na Itália e na Bélgica. Ou você vai ter que importar do Brasil. E o Mãe Autofalante é Moderna aqui no Brasil também, a editora Moderna. E o Menina Furacão é de uma editora chamada Trioleca, aqui no Brasil, Menina Furacão. Tá tudo lá no meu Instagram, vocês podem procurar. Em Portugal é Booksmile. Meus livros estão na Booksmile em Portugal. Então, quem está em Portugal, você entrar no site da Booksmile. Então, esse livro... A gente se coloca muito nos livros, Sofia. O autor se coloca nos livros, mas de uma forma muitas vezes inconsciente. Sem pensar muito, ele vai se colocando. Esse livro foi o livro mais direto. Eu não coloquei nada inconsciente. Esse livro fala da menina Furacão, que é uma das minhas filhas. Essa menina hoje está com 14 anos e ela continua um furacão. Ela toca guitarra, enfim, ela continua furacão. Rock. E o Menino Esponja é um pouco da minha infância. Por incrível que pareça, eu fui um menino muito quietinho, fui um menino mais introspectivo, eu fui um menino mais observador. Então, assim, esse livro fala do encontro de 2 personalidades muito diferentes. E como que é isso? Então, eu conto um pouco o nascimento e o desenvolvimento dessas 2 personalidades, que um tem a ver com a minha filha, um tem a ver comigo mesmo, e como que eles se encontram e como que cada um pode aprender com o outro. Né? Tem uma frase que eu amo nesse livro, que modesto, né, que eu sou, né? Que eu amo nesse livro. A modéstia é uma coisa louca, mas eu tenho uma frase que eu amo nesse livro que eu falo assim, quando o menino esponja e a menina furacão começam a ficar juntos e cada um tem um bichinho de estimação. Né? Sim. Isso que você está mostrando, que a menina furacão comendo, ó, vira a página para trás de novo, o anterior. Que ela tá comendo, eu falei para a ilustradora, que é espanhola, eu falei, ó, faz ela sujar toda a parede, que parece que tenha uma referência ao Pollock. Pollock é um pintor famoso. Olha as referências culturais, eu gosto muito de ampliar repertório, então, mas eu não conto isso, né? Deixa cada um perceber. Então, isso aqui é um Pollock que ela fez com purê de batata e com a comida assim, que ela vai fazendo, né? Então, a frase que eu gosto é quando a tartaruga do menino esponja morde o nariz do cachorro,
né, do cachorro da menina É furacão. outro nível. E a menina furacão, então, ela percebe, né, que às vezes aqueles né, que parecem tímidos e introspectivos têm uma força muito grande, né? Não pense que aquele que é tímido e introspectivo não tem força, né? Preste atenção. Às vezes o tímido tem muito mais força do que você imagina. E é uma frase que eu coloquei não dessa forma, mas que eu gosto muito aí no livro. Ah, tá aqui. Tá vendo essa cena, né? Essa cena é muito engraçada. Ficou muito lindo esse livro. E o outro livro que você mostrou, como ele foi parar aí dentro, essa é uma frase real do cotidiano também, de uma das minhas filhas, quando viu uma amiga minha, que eu dedico o livro à minha amiga, à família da minha amiga, que é a Olga, e a minha amiga ela chegou aqui em casa grávida, e a minha filha perguntou, né, como ele foi parar aí dentro, né? E ela ficou, não sabia onde enfiar a cara. Falou, Ilan, o que eu falo para sua filha? Falei, se vira aí. Se vira e conta você. Ela tipo, não perguntou para mim. Falou, Ilan, me ajuda. Aí veio a história inteira na cabeça. Aí eu comecei a bolar a história e fui desenvolver uma história muito engraçada. A ilustração da Vanessa também ficou muito bonita. Essa ilustração da Vanessa Presoto. E uma história muito, muito engraçada. Tem que ler né? Muito, muito legal. Aqui no Brasil, quem publicou essa história é uma editora mineira chamada Aletria. Em Portugal, Booksmile. Booksmile também. Se calhar temos que falar com o Booksmile para editar o teu novo livro também. Façam pressão lá, façam pressão, por favor. E Por esta exemplo, questão. essa coleção dos refugiados Sim, sim. é na verdade uma coleção, que são livros lindos. Adoraria ver esses livros também em Portugal. Tem esse aqui que é o Enganos. Olha que lindo esse aqui. Esse aqui é um livro. Você conhece esse livro, Sofia? Eu mostrei no curso, né? Nunca vi. Então, Quer dizer, esse livro é só de imagem e que fala como que a criança ela precisa, Sofia, chegar perto de um objeto para julgar, porque de longe a gente se engana. Então essa é a brincadeira. Então, de longe isso aqui parece o quê, ó? Uma menina com uma será? boia no rio. Mas será que é isso? Você vai ver? Não. Uma menina com uma jiboia, né? E assim vai. Tem muita ilustração, mas deixa eu pegar algumas que são... Por exemplo, isso aqui as crianças adoram. O que parece? Um homem vomitando. Vomitar. Aí você vai ver, é um bombeiro apagando fogo. Né? Que assim vai. Então o livro é todos assim. E aí tá dentro dessa coleção também o Famílias, que é um livro lindíssimo, lindo de morrer também. Esse aqui tá na China, esse tá agora no Vietnã também, mas não tá em Portugal. Olha lá, Booksmart. Famílias, ó. São várias famílias que esse livro nasceu com a minha filha também, quando ela chegou de uma casa e me contou que a família tinha uma cobra de estimação. Eu fiquei chocado, né? E aí eu falei, eu vou criar várias famílias diferentes. Então tem os aquasnorkels, que é uma família que mora na água. Tem os floresteiros, uma família que mora na floresta. Os rockstones, uma família de roqueiros, né? Família de roqueiros. Aí você tem os cantaroles, uma família de cantores de ópera. Tem muita referência cultural, precisa olhar com muita calma, O Cine Lemos, família que gosta de cinema. Repara aqui quais são as referências, Sofia. Veja que você encontra aqui referências que eu fiz aqui. E o Guilherme Aqui também. o ET. Sim. Aqui, como é que se chama este realizador? Esse aqui? Pássaros, não é? Alfred Hitchcock. Isso, o Hitchcock. Janela Indiscreta. O Náufrago. Pois é. Harry Potter. De Volta para o Futuro. Indiana Jones. Tem muita. Eu adoro. E aí tem os Montanheses, enfim. É um livro lindo. E o último livro que eu fiz com o Guilherme, eu amaria que tivesse em Portugal também. Esse aqui, ó. Parece, mas não é. Olha que lindo. Parece, mas não é. Que são brincadeiras de ilusão de ótica que eu brincava com as minhas filhas, mas não tinha livro de criança para isso, era só de adulto. Eu falei, vou fazer um de criança. E que para brincar, e o Guilherme também é sensacional. Então, por exemplo, aqui, ó. Você consegue ver um animal nessa imagem? Uma zebra. Uma zebra. Aí vai ficando mais difícil aqui. O flautista de Hamelin
tocou uma Sim. melodia que fez com que os ratos começassem a aparecer. Qual rato é maior, o marrom ou o laranja? Qual é maior? Eles são iguais? Então, aí é que agora você pegou a brincadeira, mas você vai falar que é o marrom. Eles são iguais. E eu conto no final quem foram os criadores, tiveram criadores dessa ilusão de ótica. São cientistas, artistas. Então, assim, ó, você vai soprar o bolo. Conta quantas velas tem, em cima e embaixo. Conta. O João vai soprar, ó. Conta. Isso é muito difícil. 1, 2, 3, 4, 5. 1, Agora 2, embaixo. 5, 6, 7. Então tem que decidir, tem que decidir. Aí tem vários, assim. Esse aqui, ó, o rei tá nu. Ele precisa comprar roupa. Então, ó, tem aqui uma estradinha de A a B e outra de C a D. Qual é a mais curta? Aparentemente, a mais curta é a AB, né? Que é a mais curta. Só que tem exatamente o mesmo tamanho. E eu conto por quê. E assim vai. Tem uma aqui que é linda, que eu adoro também. Por exemplo, qual é a mesa maior aqui dos mexicanos ou das crianças? Qual é a mesa maior? Branca. O que parece? A das crianças? É igual, é igual. Aí você vai vir no glossário e eu vou contar todas as histórias de cada ilusão de ótica. É muito divertido. No final eu conto os artistas, né, que a gente escolheu. É lindo de morrer para brincar horas. Olha lá, Portugal. Sim, então, assim, é uma coleção que chama Imagens que Contam Histórias. Muito bem, esse livro é mesmo muito interessante. Eu já estava aqui a imaginar, eu há uns tempos tive que andar à procura de livros com ilusões de ótica, porque esta livraria, a Faz de Ponto, está num centro de ciência. E então queriam fazer algo com ilusões de ótica e pediram-me livros. Sofia, ó, o euro está muito forte aqui no Brasil. Você pode comprar o livro e mandar aí para importar. Que euro vale muito aqui, né? Os euros aqui no Brasil. O Brasil está desvalorizado, a moeda. Então vai ser baratinho para quem é na Europa, comprar esse livro vai ser barato aqui. Não sei quanto custa o frete, trazer pelo correio, mas assim, o valor vai ser barato em euro. Esse é um dos problemas que nós temos aqui em Portugal, porque há uma grande procura de livros de autores brasileiros, que só estão alguns editados no Brasil, e é muito difícil de conseguir tê-los aqui, porque o transporte fica muito caro. Não consigo perceber como é que não há aqui uma ponte entre os dois países que são tão, não é? Temos tantas coisas em comum e como é que Verdade. parece. Agora temos a Livraria da Travessa, em Lisboa, que tem alguma oferta. Eles conseguem importar alguma coisa, mas importam em grandes quantidades, não é? Deve ser um contentor de cada vez, não sei. E por aí começa a haver alguma oferta. Tem que pedir ajuda, tem que pedir ajuda. Quando eu for para Coimbra, para Portugal, eu vou levar o meu container, eu ponho os livros aí na sua livraria. Já temos negócio fechado. Nem sei há quanto tempo estamos, porque agora o Instagram não nos tira a voz. Estamos há 50 minutos, ok. Ainda não estamos há 1 hora. Eu tenho que dizer que aconselhar ao máximo o curso que conseguiste, que tens disponível na Doméstica. O link está no perfil do Ilan. É só clicar lá no link do perfil do Ilan e vão diretos para a Doméstica e podem adquirir o curso, vale mesmo a pena. Para além dos vídeos, tem os desafios de fazermos, tem o desafio máximo de fazermos um livro, uma história, digamos assim, escrever a história. E depois ainda tem material complementar, artigos de blogs, listas de livrarias pelo mundo, tem mesmo muito material interessante que realmente vale a pena fazer. Há muitos cursos na Doméstica, às vezes uma pessoa até quer fazer tantos, porque há tantos temas interessantes, mas realmente separei-me pelo teu e estou muito, muito satisfeita. Por isso, olha, a Diana aqui também diz curso fantástico, também deve estar a fazer o curso. Eu ontem fui ver e já estavam 400 e tal alunos a fazer o curso. Não, já tô com 760 alunos já.
Então já deve ter Já, já visto os tem, quatro. já tem 4 projetos finais que eu já comentei, muito bons, né? Já fiz os comentários. O pessoal já está começando a trabalhar já, então vale a Eu pena, tenho acho que vale a pena. que estar a trabalhar, porque eu ainda não cheguei a essa parte. Porque eu queria ver tudo para a nossa conversa, queria ver também mais temas para falar contigo. E, Ahm, Sofia, deixa eu perguntar uma coisa. A sua livraria está aberta? sim, a livraria está aberta fisicamente, aqui já estão todas abertas. Mas foi uma luta grande para abrir as livrarias. Nós estávamos a tentar que o livro fosse considerado um bem essencial, que não foi, e então todas as livrarias estavam fechadas e para não haver concorrência desleal, uh, aqui vendem-se livros nos supermercados, não sei se aí no Brasil também se Também. vende. Ok, e para não haver concorrência desleal, eles taparam os livros nos supermercados, porque senão o supermercado acabava por ser uma loja gigante onde vendia tudo e todas as outras pessoas que tinham as lojas fechadas estavam não é, em grande desvantagem. E então fecharam. Mas a certa altura, como havia tanto burburinho, tanto barulho por causa de não se poderem adquirir livros fisicamente, acabaram por abrir nos supermercados, mas não nas livrarias. O que gerou uma grande revolta mesmo nos livreiros, nas livrarias independentes que tinham que estar fechadas. Entretanto, abriram outro tipo de negócios, ou seja, postos de combustível, postos dos correios, livrarias, papelarias, ou seja, estavam abertas para vender os jornais por causa da liberdade da imprensa, mas como tinham livros, podiam também vender. Mas as livrarias pequenas, independentes, continuavam fechadas. Nesta altura, eu fiquei tão chateada que fiz uma vitrine manifesto aqui na Faz de Conto. Então eu peguei nos meus legumes, nas vacinas, li aqui o comentário, peguei em cenouras, em maçãs, em detergentes e montei a minha montra. Porque se eu fosse um supermercado, já podia estar aberto. Mas como sou uma livraria, não podia. Tinha que me manter fechada, tinha que manter o espaço fechado. E, como todos sabemos, e infelizmente, as livrarias não são propriamente um local de grande movimento, não é? Não era aqui que se estava a fazer o contágio, mas tivemos que esperar que tivemos que esperar muitas semanas para as livrarias poderem abrir novamente. E Realmente Sofia, e deixa eu fazer uma pergunta, assim, em Portugal as escolas elas não têm adoção de livro, ou seja, ou tem que a escola pede para as crianças lerem livros de literatura, como no Brasil, você tem uma lista de material, compra caderno e tem que comprar um livro também, um livro de literatura. Isso existe também em Portugal? sim, em Portugal existe uma lista de livros que são recomendados, depois os professores podem escolher dentro dessa lista livros de literatura, que normalmente estão alguns exemplares disponíveis nas bibliotecas escolares, para quem não os pode adquirir, e são leituras recomendadas, digamos assim. Não são obrigatórias. São obrigatórias, mas dentro de uma lista. Não é obrigatório um livro em particular. Existe uma lista de que os professores podem escolher. É Aqui assim. não, aqui no Brasil assim, é obrigatório. Assim, você tem que ler Uhum. tipo 4, 5 É, livros, aqueles livros. Então isso ajuda muito a movimentar o mercado, né? Assim, a movimentar as editoras, as livrarias, os autores. E na Europa, assim, e na Europa é um pouco diferente mesmo. estava só aqui a dizer, eu não estou tanto nessa área, mas diz aqui a Joana Marto, que diz que há mesmo alguns que são obrigatórios. Há uns Ah, tá. obrigatórios. Lista mínima, tá, entendi. Tem uma lista mínima
Mas Joana, por exemplo, tem um livro que é, tipo assim, tem um título, vamos pegar um título, sei lá, sei lá, vamos pegar um autor português conhecido. Fala em autor português de literatura infantil conhecido, mais conhecido. Fala aí, Sofia. Talvez a Joana saiba algum dos livros que é recomendado mesmo. Pode ser que ela nos diga aqui. Para nós... Esse livro que vai ser recomendado, todas as pessoas vão ler o mesmo livro, isso que eu quero saber. Tipo, são 30 alunos que vão ler o mesmo livro do Ilan, do Ziraldo, enfim, Antônio Torrado. Então vão ler o Antônio Torrado, todo mundo vai ler. É isso? Sofia Melbrenner, sim. Alice Vieira. Ah, não, os Lusíadas, claro, os Lusíadas é para os maiores, mas eu pensei mais para os pequenininhos mesmo, né? Os Lusíadas com certeza, né? Como fomenta a biblioteca pessoal lido na escola? Sofia... Tá, entendi. Nós estamos aqui fazendo uma consultoria aqui. Você viu, Sofia, aqui, né? Gil Vicente. Eu li Gil Vicente. Adoro Gil Vicente. Eu gosto muito de Gil Vicente. E li também Camões. Mas faz muito tempo, né? Muito legal. Não, aqui no Brasil, assim, a gente é muito dependente das adoções dos livros, né? Tanto do governo, que compra muitos livros, quanto das escolas particulares, privadas, que fazem essas adoções, né? As vendas em livrarias elas são mais difíceis. Acontecem, mas elas são mais difíceis na literatura infantil no geral, né? Muito interessante. Então se calhar eu estava a dar o exemplo, penso eu, do primeiro ciclo. A minha mãe é professora do primeiro ciclo, que é quando eles aprendem a ler, são os primeiros 4 anos de escola. Os primeiros 4 anos, claro, claro. Muito bom, tá vendo? Aprende sempre aprendendo, tá vendo? É uma coisa, né, que... Muito bom, muito bom. Pessoas nas escolas particulares. Né, aqui no Brasil é só escola particular e governo que compra para a rede pública, né? Governo que comprava, tá mais ou menos. Tá voltando agora, né? Mas parou em 2014, parou. Como está aquela questão do imposto sobre os livros? Porque vocês não tinham imposto, não é? No livro. Nós aqui em Portugal temos 6% de imposto, mas vocês não tinham e agora o governo estava a querer impor esse... Tá. Aqui no Brasil tá tudo errado. Aqui eles querem tirar imposto de arma e colocar imposto em livro. É tudo errado, é tudo ao contrário. Essa é a doideira do nosso país, né? Tirar imposto de arma e colocar em livro. Tudo. E aí tem assim uma análise completamente errada aqui também do governo. Eles acham que quem lê livro é rico aqui no Brasil, que é uma bobagem. Eu conheço muita gente rica que nunca encostou num livro, né? Muito pelo contrário, né? E falo assim, quem é rico, na verdade, é aquele que lê o livro. Esse se enriquece. O cara que lê livro fica rico, né? Então, assim, tá numa guerra ainda, tá numa batalha. Eu não sei se vai passar ou não vai passar, se depender do barulho, não passa, né? Mas aqui no Brasil... tudo é muito estranho. Então, né, a gente está lá na briga para que isso não aconteça. Sim, eu sigo alguns livreiros brasileiros e autores brasileiros e vi que realmente havia um grande diálogo e uma grande manifestação sobre esse assunto, por isso espero que vocês consigam. Vamos ver. A luta tá boa. Pronto, eu ia só aqui perguntar se alguém tem alguma questão para fazer ao Ilan, aqui nos últimos minutos da live. O André Caetano tinha uma pergunta para fazer. O ilustrador que fez a nossa imagem. Obrigado, André, viu? Obrigado. E ele tinha uma curiosidade sobre os ilustradores. Ele questionava... Queres vir aqui perguntar? Está tímido. Está tímido. Ele tinha uma questão sobre a diversidade dos ilustradores, não é? Olá, Ilan. Oi, André, tudo bem? Então, a minha questão era o porquê de tanto ilustrador diferente, às vezes de países diferentes. Eu fiquei a pensar se seria porque há tanto país diferente também na tua origem, de Israel, Brasil, penso que também da Polónia, Alemanha, se não estou em erro. Fiquei a pensar se seria isso também que despertou alguma curiosidade de colaborar com outras pessoas e de conhecer talvez que cada ilustrador de um país diferente tem uma realidade diferente que vive e que pode transmitir na sua obra.
Eu queria saber se isso é também por causa disso, mas há pouco a ouvir a live também. Pode É ser uma, às vezes um bocadinho. é uma boa pergunta, André, é uma boa pergunta. Eu, na verdade, eu não sei se eu falei isso no curso, mas acho que sim, não lembro. Acho que sim, mas assim, eu não sei ilustrar, assim, eu sou um péssimo de ilustração. Só que isso traz uma angústia muito grande porque eu amo arte. Então, você imagina, uma pessoa que ama arte, quando eu vou para a Europa, eu sempre reservo, assim, tempo para museu, né? Assim, passo horas e horas, dias em museus. Gosto muito de pintura, gosto muito de escultura, gosto muito de arte, da história da arte, da arte em si. E você imagina, alguém que gosta disso e não sabe. E eu trabalho numa área que precisa ter ilustração. Então, desde sempre, eu tive muito contato com os melhores ilustradores quando eu trabalhava em projetos sociais. Eu tinha que escolher livros, acervos, isso antes de eu começar a publicar livro, para montar bibliotecas. Então, eu sempre fui um pesquisador de literatura infantil de uma forma universal. Então, eu sempre conheci ilustradores do mundo inteiro quando eu montava acervos. E quando eu comecei a fazer os meus textos, eu já sabia o que eu queria nos meus textos como ilustração. E cada texto que eu faço, eu visualizo, eu tenho muitas imagens na cabeça, eu visualizo traços. E eu nunca parei de estudar essa questão da arte, assim, mesmo não sendo um ilustrador. Eu gosto. Então, eu faço um texto e vou imaginando os traços, vou imaginando as cores, e vou tentando pegar no meu catálogo de artistas que eu conheço, de tantos anos circulando e vendo, vou pegando, quem será? E às vezes eu encontro esses artistas no Brasil, muito próximos a mim, e às vezes eu não encontro, e vou encontrar eles lá fora. E quando eu encontro lá fora, eu faço convite, às vezes eu não, hoje em dia são as editoras, eu não tenho nem condições de fazer mais convite, mas as editoras fazem o convite, e às vezes eles aceitam, às vezes não aceitam, que também é super normal, depende de quem é ilustrador no momento que ele está. E isso foi sendo construído durante anos e anos. Então, por exemplo, eu tenho um livro, que vai ser agora editado pela Moderna, que é um livro que eu fiz, olha que interessante, André, com uma iraniana, ou seja, ela é persa, iraniana, muçulmana. Ela nasceu no Irã e é muçulmana e ilustradora. Eu sou israelense, nasci em Israel, sou judeu e moro no Brasil. Quando eu fiz esse livro, eu queria fazer um livro para mostrar que na arte não tem muro, tem ponte. Exato. Que nós artistas nos comunicamos através da nossa arte. A gente vai construindo pontes e não muros. A arte, ela é o anti-muro. Né? Quem constrói arte com muro não tem. Você pode fazer arte no muro. Né? Mas o muro real não existe. Então, quando eu fiz esse livro, eu fui buscar, eu junto com a editora, achei uma ilustradora iraniana, que é a Hashin. Ela topou. Quer dizer, ela confirmou a minha teoria, quer dizer, ela sabia que eu nasci em Israel. Então, ou seja, Irã e Israel são dois países que estão tecnicamente em guerra há anos, né? São os governos, mas não o povo. O que tem a ver o povo com o governo? A gente confunde muito o governo, que pode ser governos péssimos, com o povo. Se a gente não tomar cuidado com isso, a gente põe todo mundo no mesmo saco. Isso é uma coisa muito complicada. Né? Você teve, em Portugal, você teve um governo ditatorial, mas era o governo ditatorial, não era o povo ditador. Então, assim, a gente tem que separar. Então, assim, ela topou. Ela topou. Então, ela fez um livro comigo, onde eu fiz o texto, um texto grande, um pouquinho maior desses textos menores, que ela ilustrou de uma forma muito única, porque é uma artista muito única. E no final eu chamei um grande jornalista aqui no Brasil, que já faleceu, que chama Clóvis Rossi, que era um dos maiores entendedores das questões internacionais aqui do Brasil, que escreveu um texto exatamente sobre isso, falando sobre a união através da arte. Então, é assim que eu vou construindo. Mas isso é uma coisa que cada texto ele vai... Agora eu tô com 2, 3 textos novos para crianças muito pequenininhas, bebezinhas. Então está numa, assim, eu junto com a editora, com a Camila, a produtora gráfica, a gente está quebrando a cabeça, porque eu tenho na minha cabeça já um traço, eu tô fixado, eu tenho uma fixação quando eu vejo isso. E a gente não está achando, e quando a gente está achando, a pessoa está com 4 anos de fila. Tenho 4 anos de fila. Falei, meu Deus. Então a gente está na procura. Até achar alguém, pode ser no Brasil, pode ser fora do Brasil, que entre dentro do que eu já falei para como que eu quero esse traço. É um livro de bebê. Então tem que ser completamente muito especial. Então a gente está assim, há semanas trocando
Aliás, eu estou encostado aqui, o celular atrás do meu computador, aberto aqui no WhatsApp com a minha produtora gráfica, com as dicas que um vai passando para o outro. Assim, que a gente vai construindo. E tem funcionado assim, sim. De novo, às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil, mas eu adoro o difícil, vou confessar para vocês. Eu adoro o difícil, André. Assim, eu não gosto do fácil. Eu gosto, então, assim, quanto mais difícil mais gostoso fica quando você consegue. Então, essa coisa muito fácil acomoda demais a gente. Então, eu tenho já uma jornada no Brasil muito longa, então podia ser muito mais fácil, né? Mas, assim, eu não gosto do... Eu quero... O pessoal às vezes quer me matar por causa disso. Fala assim, eu quero difícil, porque depois fica mais gostoso. Você batalhou, você foi lá, e o produto final, ele não é só para mim, ele é para vocês, para os leitores. Por isso que tem essa reação. Quando eu mostro os livros, você vê as reações das pessoas. Elas ficam enlouquecidas, e exatamente porque foi tudo muito... Eu ajudo o ilustrador, assim, ajudo a fazer a capa, eu dou dicas, alguns gostam, outros não gostam, André. Alguns ficam mais assim chateados, cada um tem o seu perfil, né? Mas eu começo a falar como que eu imagino o livro, né? Eu não consigo imaginar assim, um livro que saiu na minha cabeça com uma capa que eu não goste. Isso não passa, né? Então, essa capa aqui, eu falei, eu quero o Arcimboldo, porque eu falei do Arcimboldo pro Guilherme. Arcimboldo é um artista renascentista, super de vanguarda, 500 anos antes desses artistas hoje, modernos, que fazem sucata e fazem coisas com sucata. É lindo, mas eles se acham os originais. O cara, 500 anos antes, já fazia isso. Ele pegava verduras, procurem Arcimboldo na internet. Ele pegava verduras e fazia rostos. Um cara 500 anos antes do tempo dele. Então eu falei para a editora, não, eu quero o Arcimboldo na capa do Parece, mas não é. Para as pessoas entenderem isso. E no final eu conto quem é esse Arcimboldo, né? Então eu não posso assim, vou deixar o outro escolher a capa, deixar... Claro que eu escuto, eu sou um bom ouvinte. Então se vier falar, Ilana, você acha? Eu escuto, eu sou um bom ouvinte. Mudo de ideia também, se faz sentido. Mas assim, a princípio é uma coisa que está na minha cabeça e que eu quero colocar em prática, né? E assim que vai acontecendo. Acerto sempre, André? Não. Às vezes eu erro, às vezes eu faço escolhas que eu acho que estão certas e no final saem errados. Às vezes eu estou assim, mais ou menos, estou meio com esse... Nossa, isso aqui não vai dar certo. E dá muito certo. Na maioria das vezes, eu te confesso que dá certo, porque eu sou chato. Eu sou muito chato. Então, na maioria das vezes, eu consigo acertar. Mas tem vezes que eu não acerto, não. E aí, o que eu faço? Numa próxima edição, a gente muda e faz outra coisa diferente. E fala, a gente não acertou, não ficou bom e tudo mais, né? Não sei se eu respondi, né? Sim, eu conheci quando vi essa capa, pensei logo nesse pintor no Arcimboldo, que fazia as caras com a fruta, eu consegui reconhecer imediatamente, mesmo antes de referidos. Sim. Tá vendo? É isso, né? É isso. Então vai ser uma grande festa quando conseguires encontrar o ilustrador para o livro para bebês. Deve ser uma grande festa. Vai ser uma festa. A gente está aqui, nossa, mais de 30 pessoas que a gente está buscando e não dá, o pessoal está muito ocupado. Vocês, ilustradores, estão muito ocupados na pandemia. Não sei, acho que tem mais trabalho agora do que antes. Tá todo mundo tá tarefado. Não, eu posso fazer daqui 2 anos. Falei, ótimo. Eu vou esperar 2 anos. Não dá para esperar 2 anos. Mas tá assim mesmo, tá assim. 4 anos de espera, a pessoa está bem. Está bem, né? Tá bem, né? Você viu que coisa maravilhosa, né? São processos um bocado lentos. Regina, o pessoal está perguntando para o André que se apresentar. Se apresenta, André, para o pessoal. Qual é o nome do artista ilustrador? Você, André, para o pessoal te conhecer aqui. Eu? Você, a pessoa perguntou. André Caetano. André Caetano também está no Instagram. Podem seguir. Ele fez a arte super linda. Obrigado, viu, André? Para o nosso evento, para o nosso encontro. Tá? Ele fez a arte aí para o encontro de hoje. E sigam o André aí no André Caetano no Instagram. E também a Sofia, viu? Não esqueçam de seguir a Sofia também aqui no Instagram. Obrigada. Vamos fazer tipo assim, Michelangelo, né? Vai fazer Michelangelo, a criação do livro, tá vendo? Fazer aquilo. Olha, Ilana, só posso agradecer, adorei este bocadinho aqui, esta interação. Foi muito bom conhecer melhor os teus livros e as histórias. E realmente volto a referir para fazerem o curso
vale mesmo a pena. Vão conhecer muito sobre vocês mesmos sobre histórias, sobre como nascem as histórias, os vários percursos do Ilan para criar uma história. Por isso, recomendo novamente. Eu, se calhar, depois até ponho para quem está aqui a ver e for mais fácil, faço uma story e faço direto o link para a Doméstica. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa técnica aqui, essa técnica complicada aqui. Deixa eu ver se dá para fazer. Que eu acho que isso aqui... pegar aqui... Então, Vamos ver. Acho que eu consigo. Eu vou entrar aqui pelo meu computador e vai ser ótimo aqui. Vamos ver aqui se eu consigo fazer isso aqui. Se eu sou bom no computador, que eu sou péssimo aqui, faz de conta. Vamos ver se eu entro aqui. Live. Tá, consegui, ó. Vou pôr aqui, ó. Aí, pronto, ó. Coloquei, ó. Vê se ela vai aparecer. boa. Apareceu ou Sim. não? Apareceu aqui o link, sim. Aqui nos comentários. Vamos ver, ó. Tem que andar, deixa eu ver aqui. No meu ainda não apareceu. Acho que é o tempo que a gente está falando de Portugal, é o tempo da viagem, né? Aqui não apareceu aqui. Apareceu para vocês, não? Sim, apareceu. Então ótimo. Tá vendo, pessoal? Sim. Foi rápido a viagem em Portugal, aqui Brasil. Aqui pronto, eu já até vou ligar para não ter outras vozes, ó, tá vendo? Que maravilha. Foi ótimo. Ó, até a minha mãe tá aqui na live, tá vendo? Minha mãe tá aqui. Um beijinho para a mãe do Ilan. Muito bom. E Sofia, olha, eu fiquei com mais vontade para Portugal agora. Agora eu tenho já 2 cidades para ir, né? Tem para ir para Coimbra. E Nadadouro fica longe de Coimbra? Eu não conheço. Você não conhece Nadadouro? Eu sei que fica perto do mar. Eles falaram muito do mar. Na Coimbra é uma cidade muito famosa, né? E quando eu fui 3 vezes para Portugal, mas eu fui trabalhar, assim... Uma vez eu fui passear, mas assim, as outras 2 vezes eu fui trabalhar, então eu conheci mais ou menos assim, fiquei em Lisboa, fui para Cascais, aquelas coisas mais assim... fui aquele lugar que é um penhasco, como chama um penhasco, que fica... é a ponta mais próxima do Brasil, assim, né, um penhascão lindo, me levaram para conhecer, eu fiquei chocado esse penhasco. Que eles me deram até um diploma falando que eu estou no ponto mais ao leste da Europa, que é uma... Não sei se é facto, se é aquele cabo mais acima. Cabo alguma coisa, Cabo alguma coisa. Cabo do quê? Pichel? Não sei. Foi esse. Foi lindo, lindo, lindo. Tinha um vento, a gente quase foi embora. Assim. Quase. Nossa, como meus cabelos foram indo para trás. Assim, foi muito bom. Nadadouro é freguesia nas Caldas da Rainha. O que é isso, gente, Joana? Não entendi nada. Cabo Espichel, foi aí mesmo que eu fui. O que é freguesia nas Caldas da Rainha? O que é isso? Caldas da Rainha é perto aqui de Coimbra, sim. Então, os brasileiros normalmente dizem que tipo Porto, Lisboa é super perto. Então, para um brasileiro, Caldas da Rainha, Coimbra é muito, muito perto. Muito perto. Sofia, tá marcado. Quando for para Portugal, vou para Coimbra, tá marcado já, tá bom? E sim, a gente faz um encontro com os leitores aí na livraria, vai ser muito legal. Pressiona aí os editores portugueses para me publicarem mais em Portugal. E olha, foi um prazer enorme falar com você. Pessoal, sigam aí a Sofia aqui aqui no Instagram, sigam também o ilustrador, o Caetano, tá bom? Bem bacana. Obrigado, adorei. Você vai deixar no IGTV, né? Então, o pessoal que perdeu... O último não deu, mas não vai conseguir, você vai conseguir. Você vai deixar lá no IGTV, quem perdeu aí o começo. Agradeço demais a conversa e vejo vocês no curso, nesse curso online da Doméstica, tá bom? Olha, um forte abraço, Sofia, adorei a conversa. Muito obrigada, Enlã. Tchau, até breve. Tchau. Bom.